Eu sei que eu vou chocar algumas pessoas, mas eu tenho que revelar a verdade. A Lua não é feita de queijo. Isso é fato comprovado, todo mundo sabe. Mas e se eu te falasse que ela é feita de nada? A Lua, cara, nossa Lua seria somente uma casca. O que a gente está vendo nos céus seria um objeto completamente oco. Faz algum sentido isso? Essa teoria surgiu no finalzinho dos anos 60 e tem uma galera que jura que a NASA está escondendo isso de você. Vamos analisar agora a origem desse conceito, as provas que o negócio pode ser sério e as respostas da ciência. Eu adianto, a NASA voltou atrás e já admitiu que ela pode não ser tão sólida quanto a gente imaginava. Estrantes, Peter aqui. Herbert George Wells, ele foi um dos pioneiros da ficção científica na literatura. Foi ele o autor de obras clássicas como O Homem Invisível, A Máquina do Tempo e Guerra dos Mundos. Um dos livros menos conhecidos dele se chamava Os Primeiros Homens na Lua e foi publicado em 1901. O título já entrega, né? A gente tinha ali a primeira expedição humana para a Lua. Só que chegando lá, a gente descobriu que a Lua já era habitada. A Lua já tinha dono. Bizarro, com certeza. Histórias de raças extraterrestres estavam se tornando muito comuns na época, mas qualquer pessoa com uma luneta barata podia ver que não tinha ninguém morando na Lua. O que os escritores fizeram? Transferiram esses extraterrestres para dentro da Lua. Olha, mãe. Então, no livro Os Primeiros Homens na Lua, os habitantes da Lua eram uma raça de insetos que construiu uma civilização inteira dentro da Lua, não na superfície. E agora, mais de um século depois, quais são as chances disso ser possível? Se prepara que a gente vai trazer respostas. Antes de falar sobre isso, já comenta aqui embaixo outro tema pra gente trazer aqui no quadro Nerd Curiosidade. E você sabe que a gente tem um outro canal chamado Casos Reais, onde a gente logicamente não vai falar sobre ficção científica, sobre teoria. A gente conta casos reais, só que na perspectiva de pessoas. É sempre a história da pessoa passando por um evento, algum evento que você conheceu, um evento desconhecido. Então eu queria muito convidar você para conhecer esse novo projeto da gente. É uma pegada totalmente diferente do que a gente faz aqui nesse canal. É parecido até com esse quadro Nerd Curiosidades, mas é muito diferente do Nerd como um todo. É um canal realmente a gente fala, onde eu falo um pouquinho mais lento, tem um pace mais calmo, é um web documentário para vocês, os vídeos são feitos com muito carinho, são espaçados de um pro outro, não podem ser feitos um atrás do outro, porque não dá, tem muita qualidade. Então vou deixar aqui embaixo o link, e se você gostar, você se inscreve no canal e eu convido a provocar um Lunamoto. Como assim? Muito simples. Eles decolaram da Lua para voltar para a Terra. Depois que eles já tinham atingido uma distância segura, eles soltaram um módulo lunar na direção da Lua. É tipo você largar um busão do alto de um avião só para ver o que acontece. Bora testar um negócio aqui rapidão. Mesmo com a gravidade mais baixa, o módulo lunar chapou na superfície da Lua com impacto equivalente a 1 tonelada de dinamite. E acontecia ali o primeiro Lunamoto artificial da história. Isso foi bem próximo do PSE, do sismógrafo que ficou instalado na Lua. O resultado chocou os cientistas. O que aconteceu foi que a vibração resultante do impacto foi muito maior e muito mais longa do que se esperava. Vamos colocar a coisa toda em escala para vocês entenderem. Na Terra, as vibrações depois de um terremoto duram cerca de 30 segundos em média e nunca passam de 2 minutos. O primeiro Lunamoto artificial na Lua gerou uma vibração que atingiu o pico depois de 8 minutos inteiros e só parou de vibrar para valer depois de mais ou menos 1 hora. Era uma diferença absurda para o que acontecia na Terra. Em todas as missões tripuladas que foram para lá depois, a NASA provocou novos Lunamotos artificiais e os resultados foram idênticos, de 8 a 10 minutos de vibração intensa. Era realmente um negócio absurdo. Foi nessa que Clive R. Neal, professor de Engenharia Civil e Ciências Geológicas na Universidade de Notre Dame, largou a letra errada. Ele era um dos astrônomos envolvidos no projeto e fez uma comparação infeliz. Era como se a NASA tivesse acertado um sino. Como assim? Imediatamente a imaginação da galera voou longe, né? O que um sino tem para vibrar tanto? O bagulho é oco. E aí aconteceu o salto de lógica, né? Se a Lua vibra como um sino e um sino é oco, então a Lua é oca também. Era só uma metáfora de um cientista se expressando mal, mas deu origem a toda uma teoria que dura décadas. De alguma forma, né, algo errado não estava certo. A NASA mandou as missões Apollo 13, 14, 15 e 16 e todas tiveram o mesmo resultado nos sismógrafos. Pior, mesmo quando a NASA parou de mandar missões tripuladas para a Lua, o PSE continuou lá. Os sismógrafos continuaram operando. Sempre que o asteroide atingia a superfície da Lua perto de uns aparelhos, o resultado era o mesmo. Um Lunamoto que emitia vibrações por um longo tempo. Aí o PSE continuou funcionando até 1977, quando acabou a energia do bagulho, né? Bom, a primeira conclusão da NASA era de que a Lua seria menos densa do que a Terra. Pelos cálculos dos astrônomos, a Terra teria uma densidade média de 5,5 gramas por centímetro cúbico, né? Enquanto a Lua teria uma densidade média de só 3,3 gramas por centímetro cúbico. Ué, não era feita de metal e rocha igual a Terra? Era feita de queijo, então? Ou será que a Lua era oca? O que diz a ciência?
O mesmo Clive R. Neal, que comparou a Lua com um sino, deu explicação. Essa explicação foi publicada literalmente no mesmo relatório. A galera ficou com a ideia do sino na cabeça, mas não leu o resto. Neal explicou que a diferença vibracional entre a Terra e a Lua estava na água. Sente só o que ele escreveu, abre aspas. A água enfraquece a pedra, expandindo a estrutura de diferentes minerais. Quando a energia se propaga para uma estrutura tão compreensível, ela age como uma esponja de espuma. Ela amortece as vibrações. E aí você me diz, mas Peter, não tem água na Lua. Exatamente. O normal é a vibração de um terremoto se propagar por um longo tempo. A Lua está corretíssima. Errada está a Terra. Justamente porque o material rochoso da Terra foi afetado pela presença da água, né? Esse material mais macio, digamos assim, ele absorve e abafa melhor as vibrações. Ou seja, pedra seca vibra mais, pedra molhada vibra menos. Simplificando bastante aqui décadas de conhecimento geológico, né? Justamente pela ausência de água, a Lua é mais rígida, vibra por mais tempo. Então nunca foi exatamente um mistério. Mas o que explica a diferença de densidade entre a Terra e a Lua? Essa é bem simples, mas segue sendo uma teoria, ok? A teoria do impacto gigante. Mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, a Terra ainda era jovem e não existia Lua, não tinha Lua. E não me lembro dessa época. Para com isso, pô. Faz muito tempo. Enfim, segundo a hipótese do impacto gigante, o sistema solar inteiro ainda estava se ajeitando quando uma massa planetária imensa esbarrou na Terra. E sim, a mãe do hater que diz que eu sou velho daquele tempo, só pra dizer. Zoeiras à parte, esse impacto foi tão absurdo que rederreteu a Terra e reiniciou o processo de consolidação do planeta inteiro. Ao mesmo tempo, esse impacto jogou uma quantidade impressionante de material para o espaço e esse material todo ficou em órbita até se juntar e formar a Lua. Essa hipótese explica por que tantos elementos químicos que existem na Terra também existem na Lua. A Lua é literalmente um pedaço da Terra, só que tem um detalhe, a Terra já existia antes. Isso significa que já tinha dado tempo para o material mais denso ter descido para o núcleo da Terra. Quando o impacto aconteceu, levantou um material menos denso e foi esse material menos denso que deu origem à Lua. Mas, Pedro, isso tudo é teoria, né? Ou você admite que testemunhou isso tudo aí, ou vai ter que apresentar outra explicação para o aluno ser oca. Ok, você me pegou agora. Sim, a teoria do impacto gigante é só a teoria mais aceita para a formação da Lua. Ninguém bateu o martelo ainda. Então, quem garante que a Lua não é oca mesmo? Já foram lá e furaram para ver se sai ar? Fizeram isso? É nesse ponto que a gente entra em física mais complexa. Existem provas matemáticas que garantem que a Lua é sólida. Existem resultados de análise que apontam que a Lua é sólida. Isso é fato. Eu vou mencionar só duas provas diferentes. O experimento de gravidade de Doppler e o cálculo do momento de inércia. Em 1998, a NASA enviou a sonda lunar Prospector para o espaço. A sonda ficou orbitando a Lua durante 19 meses, fazendo todo tipo de medição possível. Entre os vários testes, a Lunar Prospector conduziu também o experimento de gravidade Doppler, DGE. Esse foi o primeiro mapeamento polar de baixa altitude do campo gravitacional lunar. Bom, eu não tenho como começar a explicar a ciência envolvida nisso, mas basta você saber que o bagulho tira uma espécie de fotografia dos campos gravitacionais em ação. A partir daí, é possível saber a distribuição da massa dentro da Lua. E adivinha só, estava distribuída direitinho. A Lua não é oca, ela é preenchida do miolo para fora. Bem, não é todo mundo que consegue colocar uma sonda em volta da Lua com um DGA acoplado. Então vamos imaginar que a NASA continua escondendo a verdade. Como é que um astrônomo de outro lugar do mundo poderia provar se a Lua é oca ou não? Através do cálculo do momento de inércia. Como é que funciona isso? Bom, a Lua gira em torno da Terra, né? A gente sabe a velocidade desse movimento, a gente sabe a distância da Lua para a Terra, a gente sabe, né, ângulos e diversos outros fatores também que tornam esse movimento todo bastante preciso. Um dos fatores que podem impactar esse movimento é o chamado momento de inércia. O que é o momento de inércia, afinal? Esse é um fator numérico, variando de 0 a 0,67, que representa a distribuição de massa em um campo esférico. Então, um fator de momento de inércia de 0 representa um corpo hipotético com toda a sua massa concentrada no núcleo central. Obviamente, o zero absoluto seria um ponto extremamente denso no espaço. Na outra ponta, a gente teria um objeto com fator de 0,67, que seria uma esfera perfeitamente oca. Na verdade, tão oca, mas tão oca, que nem tem casca. Esses são os dois extremos, 0 e 0,67. Todos os objetos esféricos conhecidos, todos, tem um momento de inércia no meio do caminho, sabe? Nesse meio do caminho entre 0 e 0,67. Esse momento de inércia diferenciado afeta a velocidade e trajetória. É por isso que existe, por exemplo, um padrão para a fabricação de bola de futebol oficial. Quando a FIFA mudou esse padrão com a famosa Jabulani, a bola se comportava de forma diferente que os jogadores estavam acostumados, sabe? A Jabulani certamente tinha um momento de inércia diferente. Ela tinha a distribuição dos materiais dentro dela diferente. Não que a Jabulani fosse oca, mas ela tinha uma densidade diferenciada, digamos assim. Em 1965, antes mesmo do homem pisar na Lua, um astrônomo chamado Wallace John Ecker fez diversas medições a partir do movimento da Lua no céu e conseguiu calcular o momento de inércia da Lua. Deu um valor muito alto,
Quanto mais alto o valor, mais oca é a esfera. Vocês sabem disso. O astrônomo saiu por aí falando que a Lua era oca? Não. Ele concluiu que tinha errado os cálculos. Dito e feito. Em 1968, surgiram outros métodos para fazer esse cálculo e o astrônomo calculou que a Lua tinha um momento de inércia 0,39. Não era oca. Era um valor ligeiramente maior do que a Terra, né, que tem um momento de inércia de 0,33. Mas definitivamente não era oca. Esse mesmo cálculo foi refeito inúmeras vezes e não houve alteração nenhuma no resultado. Resolvido o mistério? Definitivamente não.